Olá, seja bem-vindo ao canal Fluxo X. Hoje vamos comentar a matéria CRI e CRAS, qual o papel da securitizadora e do agente fiduciário, do site Infomoney, que fala sobre os bastidores e os riscos muitas vezes ocultos envolvidos nesse tipo de investimento, que parece tão seguro à primeira vista. Se você já investiu em certificados de recebíveis imobiliários ou do agronegócio, ou se tem alguma dúvida e receio sobre o assunto, aproveite para deixar seu comentário. Sua experiência ou questionamento pode ajudar muitas outras pessoas que também nos assistem. Neste vídeo, vamos desvendar o que é uma operação de securitização. Quem são os personagens principais nesse teatro financeiro? E como a ganância de alguns pode transformar seu investimento em um pesadelo? E aqui vai uma informação crucial que muitos desconhecem. A solidez do imóvel ou da safra que garante o seu investimento pode ser inútil se a securitizadora ou o agente fiduciário não forem éticos, pois eles são os guardiões do seu dinheiro, e um guardião desonesto pode simplesmente desviar os recursos, deixando você apenas com um papel sem valor nas mãos. O mercado de capitais brasileiro, por vezes, nos apresenta notícias que abalam a confiança do investidor. Recentemente, surgiram suspeitas graves envolvendo grandes empresas do setor financeiro. Uma das maiores securitizadoras do país, por exemplo, foi alvo de acusações sobre o uso indevido de recursos de operações para benefício próprio, alimentando seus próprios fundos de investimento. Como se não bastasse, outras administradoras foram implicadas em possíveis esquemas de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, manchando a reputação de um mercado que deveria ser pautado pela transparência. É fundamental que todas essas suspeitas sejam investigadas com o máximo rigor e que os responsáveis sejam julgados e punidos. A imprensa tem um papel vital ao trazer esses fatos à luz, mas é natural que o investidor comum se sinta assustado, questionando se a regulação é falha ou se a falta de caráter é a regra no universo financeiro. A verdade é que nenhuma lei, por mais rigorosa que seja, é capaz de impedir completamente que pessoas mal intencionadas cometam crimes. Isso se torna ainda mais complexo em um cenário onde a sensação de impunidade prevalece, especialmente para os mais ricos e poderosos. Muitos dos serviços no mercado financeiro são construídos sobre uma base de confiança, e é por isso que usamos o termo fiduciário, que vem do latim fiducia, significando confiança. Essa confiança é a espinha dorsal de qualquer operação que envolve a movimentação de recursos de terceiros. Portanto, ao escolher qualquer prestador de serviço nesse meio, seja você um investidor individual ou um profissional da área, o critério mais importante deve ser a ética e a idoneidade da empresa e de seus sócios. Mais do que a rentabilidade prometida, é a reputação que garantirá a segurança do seu patrimônio. Para entender a gravidade da situação, vamos nos aprofundar em como funciona uma operação de securitização, que é o processo que dá origem a um certificado de recebíveis imobiliários, o CRI, ou a um certificado de recebíveis do agronegócio, o CRA. Nosso objetivo não é criar um manual técnico com jargões legais, mas sim oferecer uma explicação didática para que qualquer pessoa possa compreender os mecanismos e, principalmente, os riscos. Vamos usar um exemplo prático para ilustrar todo o caminho do dinheiro. Imagine um empreendedor do ramo da construção civil que deseja financiar a construção de um moderno prédio comercial. Em vez de pegar um empréstimo bancário tradicional, ele decide buscar recursos no mercado de capitais, que pode oferecer condições mais vantajosas. Esse empreendedor, então, contrata um assessor financeiro experiente ou busca um intermediário qualificado, como uma corretora ou até mesmo o comprador final dos títulos, que poderia ser um grande fundo de investimentos imobiliários. O profissional responsável por estruturar essa complexa operação financeira dará início a uma série de procedimentos. Primeiramente, ele contratará um ou mais assessores legais, dependendo da complexidade do projeto, para garantir que todos os aspectos jurídicos estejam cobertos. Em seguida,
Ele fará cotações com os dois prestadores de serviço mais críticos de todo o processo, a securitizadora e o agente fiduciário. A escolha desses parceiros é um momento decisivo para a segurança de toda a operação e, consequentemente, para a segurança do dinheiro dos futuros investidores. Na teoria, a estrutura da operação é relativamente simples de entender. Alguém, que no nosso exemplo é um fundo de investimento, irá emprestar o dinheiro para a construtora ou para uma sociedade de propósito específico, uma SPE, criada unicamente para aquele projeto. O dinheiro não é liberado de uma só vez. Ele é disponibilizado em parcelas, à medida que a obra avança e cumpre as metas estabelecidas em contrato. Como garantia para esse empréstimo, o fundo recebe o direito sobre todos os recebíveis do projeto, como os aluguéis futuros das salas comerciais, e também a alienação fiduciária dos imóveis que ainda não foram vendidos. Isso significa que, se a construtora não pagar a dívida, os credores podem tomar os imóveis para si. No entanto, a prática é muito mais complexa do que a teoria. Essa operação envolve a criação de diversos documentos jurídicos, cada um com dezenas, às vezes centenas de páginas. Os três principais são o lastro, que é a dívida original emitida pela empresa construtora, o termo de securitização, que detalha todas as regras do jogo, e os contratos de garantias, que formalizam os bens que asseguram o pagamento. O processo começa com a empresa emitindo uma dívida, que no nosso caso é uma cédula de crédito imobiliário, a CCI. Esse crédito é então cedido, ou seja, vendido para a securitizadora. A securitizadora, por sua vez, usa esse crédito como base, como lastro, para emitir o CRI, que será vendido aos investidores no mercado. Portanto, a emissora oficial do CRI é a securitizadora. E aqui está um ponto de extrema importância para a segurança do investidor. Para cada CRI emitido, a lei exige que seja constituído um patrimônio de afetação. Isso significa que todos os recursos e pagamentos relacionados àquela operação específica formam um patrimônio separado, que não pode de maneira alguma se misturar com as contas da própria securitizadora ou de outras operações que ela estruture. É como se fosse um cofre inviolável dedicado exclusivamente àquele CRI. Dentro de sua função fiduciária, ou seja, de confiança, a securitizadora tem o dever de atuar estritamente de acordo com os documentos da operação, respeitando todos os prazos, pagamentos e as regras para a liberação dos recursos ao construtor. Para organizar todo esse fluxo de dinheiro de forma transparente e segura, é prática comum a constituição de diferentes fundos dentro da estrutura de cada CRI. Pense nesses fundos como envelopes separados, cada um com uma finalidade específica. Existe o fundo para despesas ordinárias, que cobre os pagamentos recorrentes dos prestadores de serviço, como a própria securitizadora e o agente fiduciário. Pode haver um fundo de juros, que já reserva recursos para garantir o pagamento de algumas parcelas futuras aos investidores, trazendo mais segurança. E há o fundo de obras, que recebe uma parte significativa do dinheiro captado na emissão do CRI. Esse dinheiro só é liberado para o empreendedor à medida que ele comprova, através de laudos de engenharia, a evolução física da obra. Os documentos que regem o CRI são muito específicos sobre o destino dos recursos desses fundos. Alguns contratos estipulam, por exemplo, que o dinheiro do fundo de obras deve ser aplicado em um produto financeiro específico, como um fundo de investimento de renda fixa de um grande banco, conhecido por sua segurança e liquidez. Outros documentos são um pouco mais genéricos, determinando apenas que os recursos devem ser mantidos em fundos de investimento de alta liquidez e baixo risco. O objetivo é sempre o mesmo: proteger o capital enquanto ele não está sendo utilizado na obra, garantindo que ele não perca valor e esteja disponível imediatamente quando necessário. Essa regra é uma das principais salvaguardas para os investidores.
O que foi descoberto recentemente, no escândalo que abalou o mercado, foram indícios contundentes de que os recursos dos fundos de diversos CRIs, emitidos por uma mesma securitizadora, estavam sendo aplicados de forma completamente irregular. Em vez de estarem em ativos seguros e líquidos, como mandavam o contrato, o dinheiro estava sendo direcionado para fundos de investimento que continham ativos sem nenhuma liquidez, ou seja, difíceis de vender. Pior ainda, esses fundos problemáticos eram estruturados pela própria securitizadora, gerando possíveis ganhos financeiros para a empresa e seus sócios, em total desacordo com os documentos dos CRIs e com a regulação do mercado. Foi uma quebra de confiança gravíssima. Os gestores de fundos de investimento que compram CRIs para suas carteiras, em seu trabalho rotineiro de acompanhamento e fiscalização, foram os primeiros a soar o alarme. Eles perceberam que os recursos haviam sido movimentados de forma suspeita, violando as cláusulas contratuais. Imediatamente, começaram a notificar e a pressionar a securitizadora para que ela cumprisse o que estava nos documentos e retornasse o dinheiro para as aplicações corretas e seguras. A situação escalou a tal ponto que o fundo de investimento irregular, para onde o dinheiro havia sido desviado, teve que ser fechado para novas aplicações e, mais criticamente, para resgates, prendendo o dinheiro dos investidores e criando um enorme clima de incerteza e prejuízo. Mas e o agente fiduciário? Qual é o seu papel em toda essa história? Em tese, ele é o super-herói dos investidores. Sua função principal, definida pela regulação, é representar os interesses de quem comprou os títulos e fiscalizar rigorosamente o cumprimento de todos os contratos por parte da securitizadora e do devedor. Ele deveria ser o cão de guarda. O auditor independente que verifica se cada centavo está indo para o lugar certo. No entanto, o que se observa na prática, infelizmente, é que o papel central desse personagem muitas vezes não é exercido com o devido rigor por algumas empresas do setor. Muitas delas, para ganhar a concorrência, cobram taxas muito baixas para realizar o serviço, o que acaba comprometendo a qualidade e a profundidade da fiscalização. A emissão de um CRI ou de um CRA, com toda a sua burocracia e a necessidade de contratar múltiplos prestadores de serviço, não é uma operação barata. Naturalmente, as partes envolvidas, especialmente o tomador do recurso, tentam economizar em todas as etapas possíveis para viabilizar o projeto. E é aqui que mora o perigo. A economia feita na contratação de um agente fiduciário mais barato pode sair extremamente cara no futuro. Ao cobrir o recente escândalo, deram a devida atenção ao papel falho desse prestador de serviço, que é obrigatório por lei. A presença dele deveria ser uma garantia, mas se ele não atua de forma diligente, torna-se apenas uma figura decorativa, uma falsa sensação de segurança para o investidor. Felizmente, o problema específico que estamos usando como exemplo parece estar caminhando para uma solução. A securitizadora em questão está em processo de ser vendida para uma gestora independente e com boa reputação no mercado, que deve ter a difícil missão de restaurar a normalidade da empresa e, principalmente, a confiança dos investidores lesados. Mas a lição que fica é permanente e valiosa. Ao escolher seus investimentos, não olhe apenas para a taxa de retorno. Preste atenção na ética e na história dos prestadores de serviço envolvidos. Investigue os sócios. Pesquise notícias e verifique se há algum histórico de problemas. Se você prefere terceirizar essa decisão para um assessor de investimentos ou um gestor de fundos, certifique-se de que ele é um profissional qualificado e de confiança, pois ele terá a responsabilidade de fazer esse filtro por você. E caso identifique qualquer deslize ou irregularidade, agir rapidamente para corrigir o problema e proteger seu capital. Para solidificar o conhecimento, vamos detalhar ainda mais os conceitos.
O certificado de recebíveis é um título de renda fixa lastreado, ou seja, garantido por uma carteira de direitos de crédito. No caso do CRI, esses créditos vêm do mercado imobiliário, como parcelas de financiamento de apartamentos vendidos na planta ou contratos de aluguel de longo prazo de um shopping center. Já no CRA, os créditos são originados no agronegócio, podendo ser duplicatas da venda de uma safra de soja, notas de exportação de café ou contratos de fornecimento com grandes indústrias de alimentos. A grande vantagem desses papéis para o investidor pessoa física é a isenção de imposto de renda sobre os rendimentos, o que os torna muito atrativos em comparação com outros produtos de renda fixa. A securitização é a magia que transforma essas dívidas a receber no futuro em um título negociável hoje. A securitizadora compra esses fluxos de pagamento futuros da empresa original, empacota eles em um título padronizado e o vende para investidores. Em troca, a empresa original recebe o dinheiro à vista, podendo financiar seus projetos. Os investidores que compram o CRI ou o CRA passam a ser os donos daquele fluxo de pagamentos e receberão juros por isso. É um mecanismo poderoso que irriga a economia, financiando desde a construção de prédios até a expansão da produção agrícola, conectando diretamente quem precisa de recursos com quem tem dinheiro para investir, sem a intermediação de um banco tradicional. Existem basicamente dois tipos de estrutura para esses certificados. O primeiro é o pulverizado, no qual o lastro é composto por centenas ou milhares de pequenas dívidas. Um exemplo seria um CRI lastreado nas parcelas do financiamento de todas as unidades de um grande condomínio residencial. O risco nesse caso é diluído. Se um ou dois moradores não pagarem, o impacto no todo é pequeno. O segundo tipo é o corporativo, onde o lastro é uma dívida de um único e grande devedor. Por exemplo, um CRI garantido pelos aluguéis que uma grande rede de varejo paga por suas lojas em um shopping. Aqui, o risco é concentrado. Se essa grande empresa tiver problemas financeiros e deixar de pagar o aluguel, todo o CRI é afetado diretamente. Agora, vamos aprofundar nos riscos que todo investidor deve conhecer antes de aplicar seu dinheiro em CRIs e CRAs. O primeiro e mais óbvio é o risco de crédito. É a possibilidade de os devedores originais, seja a construtora, os compradores de imóveis ou a empresa do agronegócio, não honrarem seus pagamentos. Se isso acontecer, o fluxo de caixa que deveria pagar os investidores do CRI ou CRA é interrompido. Para mitigar esse risco, as operações contam com diversas garantias, como a alienação dos imóveis ou o penhor da safra, e também com fundos de reserva. No entanto, a execução dessas garantias pode ser um processo longo, burocrático e custoso. O segundo é o risco de liquidez. Diferente de uma ação de uma grande empresa ou de um título do Tesouro, os CRIs e CRAs não são negociados em grandes volumes todos os dias. Se você precisar vender seu título antes do vencimento, pode ter dificuldade em encontrar um comprador, ou talvez tenha que oferecer um grande desconto para se desfazer do papel. Por isso, esses investimentos são mais recomendados para quem tem certeza de que pode carregar o papel até o final do prazo, pois a liquidez no mercado secundário é baixa. Nunca invista sua reserva de emergência nesse tipo de ativo. O terceiro é o risco de mercado. Ele está relacionado às flutuações das taxas de juros da economia. Se você tem um CR que paga uma taxa pré-fixada de 10% ao ano e a taxa Selic sobe para 15%, seu título se torna menos atraente. Se precisar vendê-lo, terá que fazer isso por um preço menor, o que chamamos de marcação a mercado. O contrário também é verdadeiro. Se os juros caem, seu título pré-fixado se valoriza. Já os títulos atrelados ao CDI ou à inflação sofrem menos com esse tipo de oscilação, mas ainda assim estão sujeitos às condições gerais do mercado. Por fim, o risco mais traiçoeiro, que foi o tema central do escândalo que mencionamos,
o risco do estruturador e dos prestadores de serviço, também conhecido como risco operacional. É a possibilidade de fraude, má gestão ou negligência por parte da securitizadora ou do agente fiduciário. Como vimos, mesmo que o lastro seja excelente e os devedores sejam ótimos pagadores, se a securitizadora desvia os recursos do patrimônio de afetação para seus próprios interesses, todo o castelo desmorona. Esse é um risco difícil de medir, pois depende da ética e da integridade das pessoas e empresas por trás da operação. E é por isso que a investigação prévia sobre a reputação desses agentes é tão fundamental. Muitos investidores se sentem seguros ao ver que um CRI ou CRA possui uma nota de rating como AAA, emitida por uma agência de classificação de risco. É importante entender o que essa nota significa e, principalmente, o que ela não significa. A agência de rating analisa primordialmente o risco de crédito do lastro. Ela avalia a capacidade de pagamento dos devedores, a qualidade das garantias e a estrutura financeira da operação. Uma nota alta indica que, na visão da agência, a probabilidade de calote dos devedores é baixa. No entanto, a agência de rating não audita a securitizadora nem o agente fiduciário. Ela não tem como prever ou detectar uma fraude ou um ato de má gestão. Portanto, o rating é uma ferramenta útil, mas não é um selo de segurança absoluta contra todos os perigos. Então, como o investidor pode se proteger de forma mais eficaz? A primeira atitude é a desconfiança saudável. Desconfie de rentabilidades muito acima da média do mercado, para o mesmo nível de risco. Ofertas milagrosas geralmente escondem problemas. A segunda é a pesquisa. Antes de investir, gaste tempo investigando a securitizadora e o agente fiduciário. Procure pelo CNPJ, busque notícias, verifique se há processos judiciais relevantes ou reclamações de outros investidores. Consulte o site da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, para ver se a empresa está em situação regular. A terceira e mais trabalhosa etapa é ler ou ao menos tentar entender os documentos da oferta, especialmente o termo de securitização. É um documento longo e complexo, mas é nele que estão todas as regras do jogo. Procure por seções que falem sobre as obrigações da securitizadora, a destinação dos recursos dos fundos e as atribuições do agente fiduciário. Veja se as regras para a alocação do dinheiro em caixa são claras e restritivas, exigindo aplicações em ativos de baixíssimo risco. Se você não se sentir confortável para fazer essa análise, contrate um assessor de investimentos independente, que não tenha conflito de interesses e que possa fazer essa diligência para você. Vamos imaginar o que acontece no pior cenário. Quando uma fraude como a do desvio de recursos é descoberta, o primeiro efeito é o pânico e a paralisação. A CVM provavelmente intervirá, suspendendo a negociação dos títulos. O fundo irregular para onde o dinheiro foi movido será fechado e os recursos ficarão congelados. A partir daí, inicia-se uma longa e dolorosa batalha jurídica. Os investidores representados pelo agente fiduciário, que se também falhou, poderá ser substituído, terão que entrar na justiça para tentar reaver os valores desviados. Esse processo pode levar anos e não há nenhuma garantia de que todo o dinheiro será recuperado. É uma situação devastadora, que reforça a necessidade de prevenção e cuidado na escolha dos investimentos. É útil comparar os CRIs e CRAs com outros investimentos de renda fixa. As LCIs e LCAs de crédito imobiliário e do agronegócio também são isentas de imposto de renda e atreladas a esses setores. A grande diferença é que elas são emitidas diretamente por bancos e contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, que cobre até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira. Os CRIs e CRAs não possuem essa garantia. A segurança deles reside unicamente na estrutura da operação e nas garantias do lastro. Já os CDBs de grandes bancos também contam com o FGC, mas têm incidência de imposto de renda.
Os títulos do Tesouro Direto são considerados os mais seguros do país, pois são garantidos pelo governo federal, mas também pagam imposto. Cada produto tem suas vantagens e desvantagens, e a escolha deve ser baseada no seu perfil de risco e objetivos. Em resumo, o universo dos certificados de recebíveis pode oferecer excelentes oportunidades de rentabilidade, especialmente pelo benefício fiscal. Contudo, ele exige um nível de diligência do investidor muito maior do que em aplicações mais tradicionais. Não basta olhar a taxa. É preciso olhar a estrutura, as garantias e, acima de tudo, a reputação de quem está por trás da operação. A confiança é o ativo mais valioso do mercado financeiro, e quando ela é quebrada, os prejuízos podem ser irreparáveis. O poder do investidor está na informação e na capacidade de dizer não para operações que não pareçam 100% transparentes e seguras, por mais atraente que a promessa de lucro possa ser. A proteção do seu patrimônio começa com as suas escolhas. Agradeço imensamente pela sua audiência e por nos acompanhar até aqui. Espero que as informações tenham sido úteis. Conheça os outros vídeos do nosso canal, onde exploramos diversos outros temas do universo financeiro para te ajudar a investir melhor e com mais segurança.